Brasília, por isso que a gente abriu aqui a imagem para vocês acompanharem o nosso quadradinho. Vamos falar de política e dessas negociações que começam a ganhar tração, ainda mais na próxima semana, começarão com mais fôlego. O PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem feito um mapeamento interno, já pediu um levantamento para saber quantos votos conseguiria reverter para ajudar na derrubada do veto do presidente Lula sobre aquele projeto que aumenta o número de deputados na Câmara de 513 para 531. O partido, que tem hoje 88 deputados, prometeu entregar mais 18 ou 20 votos favoráveis à proposta. Se a gente for ali no cálculo exato, são 18, contando os que foram contra, mais os que foram ausentes. Desde que o presidente da Câmara, Hugo Motta, vote o PL da anistia. Na votação desse projeto de aumento de deputados na Câmara Federal, o PL já deu 70 votos favoráveis à proposta. A gente apurou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu apoio para a derrubada do veto não somente ao PL de Jair Bolsonaro, mas ao PT, partido do presidente Lula. Sob reserva, eu fui entender com os petistas se eles têm disposição em ajudar o presidente da Câmara nisso. E aí eles admitem que também podem ajudar a reverter o veto ao projeto, a depender do que será decidido sobre a anistia. A base governista tenta esvaziar o apoio à urgência e só admite votar o PL da anistia ou a urgência com a certeza de que terá votos suficientes para derrotá-la. A gente já trouxe aqui o cálculo que está sendo feito pelos líderes do governo. Na próxima segunda-feira, provavelmente vão conversar sobre essa nova estratégia. Se a urgência for colocada em votação, vão tentar ir atrás dos votos dos partidos de centro, assim como ministros também têm feito. 42 deputados do PT aprovaram o projeto para aumentar o número de deputados. 3 foram contra, 11 se ausentaram dessa votação. A ideia é, então, reverter o voto daqueles que foram contrários, e um deles já me disse: eu votaria a favor se o presidente Hugo Motta decidir não pautar a anistia, ou se atuar contra o projeto da anistia. A avaliação de deputados petistas é a de que o presidente Lula entende que o projeto de aumento de deputados carrega um debate regionalizado, que é sobre o tamanho das bancadas. Algumas bancadas perderiam assento, outras ganhariam e, portanto, não seria, na visão do presidente Lula, uma derrota pessoal ao governo. A proposta foi vetada pelo presidente da República em julho, mas a decisão pode ser revista na próxima sessão do Congresso Nacional, que será marcada ainda pelo presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, mas com a expectativa de que ocorra até o final deste mês. A medida dividiu e muito as opiniões no governo na época. Antes do veto, ficou essa dúvida se Lula deveria ou não vetar esse projeto. Por parte da ala política, interlocutores do presidente faziam uma avaliação que ele deveria deixar o prazo vencer. Consequentemente, assim, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, é quem seria o responsável pela promulgação da lei. Por outro lado, uma parte do Palácio do Planalto dizia que a ausência de uma manifestação do presidente Lula poderia repercutir negativamente na opinião pública. Uma das considerações favoráveis ao veto na época foi do Ministério da Fazenda. Lembra que estava no meio daquela briga pelo IOF, né? Briga jurídica, que foi até o Supremo Tribunal Federal. Foi no mesmo dia em que o Alexandre de Moraes decidiu favoravelmente ao governo. Esse veto foi publicado pelo presidente. O Ministério da Fazenda fez uma avaliação que o aumento no número de parlamentares na Câmara dos Deputados feria a lei de responsabilidade fiscal e levou esse argumento à mesa do presidente. Uma pesquisa da Genial Quest, na época, ali em julho ainda, apontava que 85% dos brasileiros reprovavam o aumento no número de cadeiras na Câmara Federal. Isso também pesou na decisão do presidente Lula. Para reverter o veto, o Congresso Nacional, um veto presidencial, esse ou outro, precisa de maioria absoluta nas duas casas, ou seja, 257 votos dos deputados e 41 dos senadores.
Vou voltar para cá para conversar com Pedro Venceslau. Pedro, voltou, né? Volta. Voltou. Você voltou, meu amigo, e vai voltar também esse assunto daqui a pouquinho a ser discutido pela Câmara dos Deputados novamente. Essa é uma pauta cara ao presidente da Câmara, porque mexe também com a Paraíba, mexe com estados de líderes muito próximos ao presidente Hugo Motta, portanto, ele está tentando segurar e mais, ganhar uma folga, uma gordura nos votos para tentar derrubar o veto do presidente. Pedro, qual é a repercussão que pode ter a derrubada desse veto hoje no Palácio do Planalto e o link que a gente pode fazer com a discussão hoje já em curso do PL da anistia? Porque o PL de Jair Bolsonaro está dizendo que tem tudo a ver uma coisa com a outra, que inclusive isso foi discutido e prometido ao Hugo Motta quando eles debatiam o andamento do PL da anistia. Tainá, essa é uma pauta muito antipática no plano geral, no plano nacional, na opinião pública, mas muito cara no plano regional. Nenhum estado que vai perder deputado aceita isso. Eles não querem perder representação no Congresso Nacional. Por outro lado, isso custa caro, literalmente custa caro. Custaria, segundo estimativas da Câmara, 150 milhões de reais por ano. Isso porque cada deputado tem uma estrutura em torno dele, sem falar do salário. Ele tem motorista, assessor, gabinete, verba de gabinete, por aí vai, escritórios no estado, enfim. Para o Palácio do Planalto, vetar essa proposta do aumento do número de deputados foi uma janela de oportunidades para ficar bem com a opinião pública. Porque, como a gente já viu em reiteradas pesquisas e levantamentos, o Congresso Nacional não anda nos seus melhores dias em termos de popularidade. Pelo contrário, é uma instituição hoje que podemos dizer está com um filme meio queimado junto da população. Então o presidente Lula fez esse movimento, inclusive, contrariando parlamentares do próprio PT e do campo da esquerda. Porque independente de onde esteja no espectro ideológico, o parlamentar ele vai defender os interesses do seu estado. Quando essa proposta surgiu, teve deputado do PT que saiu em defesa dela. Mas depois o presidente Lula entrou em campo, orientou a base a votar contra, o PT e outros partidos de esquerda recuaram, ficou todo mundo em linha com o presidente da República, mas o Hugo Motta, então, ficou numa situação difícil. O presidente da casa precisa fazer esse movimento para ganhar força política entre os deputados, depois de sofrer uma série de desgastes. Principalmente depois que ele ficou acuado quando houve aquela obstrução física da mesa diretora, quando foi costurado um acordo à revelia do presidente da casa para que os parlamentares desocupassem, inclusive a cadeira do próprio presidente da Câmara. Hugo Motta precisa, então, dar uma demonstração de força e entregar algo para os parlamentares. E essa é uma forma de fazer isso. Além, é claro, como você bem mencionou, o fato do estado dele, a Paraíba, sair prejudicado com essa mudança que reduz o número de parlamentares do estado. Porque houve uma atualização do censo, alguns estados vão perder deputados e entre esses estados está a Paraíba. Então, uma maneira de compensar isso é aumentando o número de deputados, o que no cômputo geral vai acabar gerando um prejuízo. Para o presidente Lula pode ser um bom negócio, ele é uma carta que ele tem na manga para conseguir melhorar e tornar mais fluida essa relação com o Hugo Motta, relação que vai e volta, uma relação cheia de altos e baixos. Tem hora que o Hugo Motta vai mais em linha com o governo, tem hora que ele faz mais sinais para a oposição. Então, nesse caso, no próprio PL também há divisões. Tem parlamentares que são contra aumentar o número de deputados e outros que são a favor, pelos mesmos motivos do PT. Tem gente que está preocupado com a opinião pública e tem gente que está preocupado com a reação do eleitor do seu estado. Perfeito. Pedro Venceslau, vamos ver, né, como é que fica a reação do presidente Lula. Agora os petistas já estão com esse discurso, não vai ser derrota para ele. Ele entende que é uma questão regional e agora mais do que nunca interna do Congresso Nacional, tem que ver também o Senado, né? Lembrando que quase não foi. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, precisou descer para ele mesmo votar para que essa proposta fosse aprovada por lá. Ainda o clima é mais difícil entre os senadores.